Olá, bom dia. Hoje é 7 de 2023. Na verdade, eu tenho uma mensagem para você com um tema. É muito importante ouvir a palavra de Deus e obedecer também, lógico, mas ouvir é muito importante. Então, quero mostrar para você o que o anjo falou para Maria e o que os magos falaram e o que os doutores da lei falaram e o que Deus falou acerca desse assunto, que é muito importante. Então, em Mateus capítulo 1, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Eu estou aqui juntamente com a minha esposa, irmã Glória a Nandardi, Deus. e Jesus disse que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. Então está escrito em Mateus capítulo 18, no versículo 20. Então, em Mateus capítulo 1, no versículo 18, está escrito desta maneira: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo, Maria. Então José, seu marido, como era justo e não o queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então veja o que o anjo falou para José. E ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus, ele veio para salvar o povo dele dos pecados. Não somente o povo dele, mas os gentios também, que somos nós. Todos aqueles que nasceram fora do território de Israel. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado o nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como um anjo do Senhor lhe ordenara. E não o conheceu até que deu à luz a seu filho, e o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Então veja o que aconteceu. O anjo falou que Jesus Cristo irá salvará o seu povo dos seus pecados, mas não somente os seus povos, mas aquele que crê. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo, mas tenha a vida eterna. Então quem crê será salvo, não somente o povo, mas ele. Agora veja o que os magos falaram, os magos. Em Mateus capítulo 2, no versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Os magos vieram ver ele, Jesus Cristo, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então os magos, eles sabiam que Jesus ia nascer e sabiam que Jesus ia falar uma palavra, e ensinar uma palavra, uma direção, e ensinar algo que ia salvar o povo dele e todos aqueles que crescem no que ele estava falando, no que ele iria falar. Então os magos foram adorar. Então nós temos que adorar a Deus e a Jesus. Agora veja o que foi que Herodes falou. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda a Judéia com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo, o Salvador. Então, os principais dos sacerdotes e os escribas do povo, eles sabiam que Jesus Cristo era o Cristo, o Salvador. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Agora o versículo 6 é o versículo que tem tudo a ver com o tema. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais da Judéia, de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então estava escrito desta maneira, essa linguagem, ela é a linguagem de Deus, não é a linguagem de ser humano. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, como é que Deus e Jesus apacentam o povo dele? Através da palavra dele, através dos ensinamentos.
Então é muito importante ouvir a palavra de Deus e obedecer. Lógico que obedecer a parte mais principal de Deus, a palavra de Deus e de Jesus Cristo. Mas o que eu quero dizer para você que Ele é que vai guiar o povo, Jesus Cristo. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum serás menor entre as capitais de Judá. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, Jesus Cristo é o guia que apacenta o povo de Israel, não somente o povo de Israel, mas todos aqueles que creem nas Escrituras. Então é muito importante ouvir a palavra de Deus. Então como é que Deus vai me guiar? Como é que Jesus Cristo vai me guiar? Como é que o Espírito Santo vai me guiar? Através da palavra, através dos ensinamentos, através dos conselhos da palavra, através das orientações, através dos mandamentos, é que nós somos guiados por Deus à salvação, à vida eterna e a amar o nosso próximo, a fazer o bem. Agora, aqui é a linguagem de Deus, a linguagem do anjo para Maria, para José, na verdade, falando sobre Maria, é a linguagem dos magos, o que os magos perguntaram, e os escribas e os sacerdotes também, a linguagem dos escribas e dos sacerdotes, é a linguagem de Deus. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque está escrito pelo profeta. Então, quando o profeta falou naquele dia, ele estava falando não as palavras dele, mas as palavras de Deus. E essa palavra que é de Deus. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Então esse guia foi Jesus Cristo, estava escrito. Então nós somos guiados por Deus e por Jesus e pelo Espírito Santo através de quê? Da palavra. Então é muito importante ouvir a palavra de Deus. Nós ouvir é muito importante. Agora veja o que foi que Deus falou. Agora a linguagem de Deus, aqui é a voz de Deus, essa voz aqui. Ali foi a voz do profeta, a voz de Deus através da boca do profeta. Aqui você vai ver a voz de Deus falando para determinadas pessoas que servem para nós. Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 9, no versículo 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Então Pedro e Tiago e João, eles foram com Jesus a um monte a orar. Então sempre eu oro. Sempre eu estou lendo a Bíblia, orando, sempre eu estou vendo alguma coisa de Deus. É muito importante. Por isso que eu vou conseguir estar no caminho da salvação. Você também, se você continuar orando, ouvindo e lendo a palavra de Deus. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, Jesus Cristo. E as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estava falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, naquele monte onde Jesus, Pedro, João e Tiago estavam orando. Quando Jesus ele se transfigurou a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes, de repente veio uma voz do céu. Então outras vozes estão surgindo nessa mensagem. Veio a voz de Moisés e de Elias. Eis que estava falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, o qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com eles estavam carregados de sono e, quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, Mestre, ou Rabi, ou Rabone, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Então eles falaram isso, porque eles achavam que Jesus queria estar ali com eles. E dizendo ele isso, veio uma voz que os cobriu com uma sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então veja a voz principal. Houve a voz lá do profeta, falando as palavras de Deus, mas aqui nesse dia, Pedro, João e Tiago e Jesus Cristo ouviram uma voz de Deus. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então veja a importância de ouvir a palavra de Deus. O próprio Deus naquela nuvem disse isso. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então é muito importante ouvir a palavra de Deus, é muito importante. Então, no momento que você apoia a palavra de Deus ser divulgada, no momento que você ouve, no momento que você lê, você está falando algo que é agradável aos olhos de Deus
e cairá as bênçãos dele sobre a sua vida e sobre a sua família. Não quer dizer que você vai ser um milionário, um bilionário ou um trilionário, mas você vai estar agradando a Ele, a Deus e a Jesus Cristo. Então a voz de Deus. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então foi isso que eles ouviram. Então veja a importância de ouvir a palavra de Deus, a importância de falar, a importância de crer e de obedecer. Ele disse: a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Então é muito importante. Aqui você vê a voz de Deus. Deus dizendo: este é o meu filho amado. Falando sobre quem? Sobre Jesus, Deus. A ele ouvi. Então, no momento que você ouve a palavra de Deus, você está falando algo, você está fazendo algo muito importante. No momento que você ouve a palavra de Jesus Cristo, no momento que você lê a Bíblia, você ouve a Bíblia, no momento que você crê, no momento que você obedece, lógico, é mais importante ainda. Mas ler e ouvir é muito importante. No momento que você, se alguém tentar atrapalhar alguém de falar de Deus e de Jesus em cima da terra, pode até conseguir, mas estará desagradando a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo e aos anjos e perderá a salvação eterna. Por quê? Porque vai estar tentando atrapalhar um plano de Deus, um propósito de Deus na vida de alguém através de alguém. Se você souber que Deus ele falou para Balaão através de uma jumenta, a jumenta começou a falar e a ensinar a Balaão algo que Deus queria, porque Deus queria salvar Balaão daquilo que ele iria falar, daquilo que ele iria fazer. Então Deus usou uma jumenta para falar com um homem. E Deus usou várias e várias coisas, se nós ver em nome de Jesus Cristo. Então, Deus abençoe você e sua família. Não atrapalhe ninguém de falar de Deus nem de Jesus Cristo, porque não adianta o ser humano se bater de frente com Deus. Porque se bater de frente com Deus é igual você se bater de frente com um concreto, numa velocidade de 140 a 200 km, ou numa velocidade de 1000 km no ar. Você não irá prevalecer. Quem irá prevalecer é Deus. Então Deus abençoe você e sua família, que Deus o guarde e lhe livre de todo mal. Amém.